Gente, quanto tempo tem que eu não faço um vídeo? Uma pessoa chegou até me cobrar, poxa, você parou com os vídeos. E não é que eu parei, é porque tô trabalhando muito, chego em casa às vezes muito tarde. E pra mim fazer o vídeo, editar, ainda colocar, fica muito tarde. Pra mim não é que eu parei de meditar, que eu parei de ler a Bíblia, mas é porque fica muito corrido. Mas uma palavra tem ministrado muito ao meu coração. Eu tô lendo o livro de Marcos. Quer dizer, eu comecei a ler, né? E esse livro tem falado muito com o que nós passamos no dia a dia, tem falado muito com o que eu vivo no meu dia a dia, com o que eu tenho enfrentado, com o que eu tenho passado. E eu creio que como Deus tem falado comigo nesse versículo, Ele também vai falar com vocês. Eu tenho certeza que todos vocês podem se relacionar com isso que eu vou ler, que eu vou meditar com vocês. Sabe? Eu creio que não tem ninguém que tá assistindo esse vídeo que não tenha passado por uma dificuldade, que não tá passando por um momento difícil na vida, que não tá passando talvez por uma solidão, uma depressão, uma doença, uma perca, sabe? Eu tenho certeza que não tem ninguém que não esteja passando por uma tempestade. E às vezes nós pensamos, nossa, essa tempestade nunca vai passar, essa tempestade não vai parar, e agora? E nós temos medo do resultado, do que pode acontecer durante essa tempestade, porque, querendo ou não, nós somos humanos, querendo ou não, nós às vezes desanimamos no meio dessa tempestade pelo fato de não ver melhora, não ver uma coisa mudar. Mas é onde eu venho falar pra vocês que essa tempestade não dura para sempre, porque o nosso Deus é maior, nosso Deus é um Deus que acalma a tempestade. E é exatamente isso que eu quero falar com vocês. Eu quero ler com vocês em Marcos 4, a partir do versículo 35. E diz: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali subirem no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: quem é este homem? Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Sabe uma coisa que mexeu muito comigo, gente, nesse versículo? Foi ver como os discípulos estavam com medo daquela tempestade. A tempestade estava muito forte, e eles estavam ali com medo de morrerem. Sabe? E muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, nós passamos por tantas lutas, por tanta tempestade, que nós falamos assim: Deus, eu não vou aguentar, eu não aguento mais. É uma barreira atrás da outra, e a vitória nunca chega, eu nunca vejo o final disso. Deus, as ondas estão me engolindo, eu não consigo mais nadar no que eu tô passando, não consigo mais sobreviver, eu vou afogar. Sabe, nós falamos isso e muitas vezes que não falamos, nossas atitudes, o nosso pensar, nossas ações com a situação, com os outros, dizem isso, dizem: poxa, eu preciso de ajuda. Dizem que você tá desistindo. E abri meus olhos aqui. Eles foram até Jesus e disse: Senhor, acorda, porque nós vamos morrer, eu não tô dando conta.
E sabe, muitas vezes é isso que precisamos fazer, correr para os braços de Jesus, correr para Jesus e falar assim, Senhor, me ajuda porque eu não tô dando mais conta. Essa tempestade tá me engolindo, eu vou afogar, eu vou naufragar, Senhor. Nós temos que correr porque na nossa força, no nosso braço, nós não damos conta. Nós precisamos de uma força maior. Apóstolo Paulo fala que é quando estamos fracos que somos fortes. Por quê? Porque é quando estamos fracos é que clamamos o nome do Senhor. É quando estamos fracos que corremos para o pé da cruz. E é dali que vem a nossa força, é do Senhor que vem a nossa força. E é quando estamos fracos que nós vemos a glória do Senhor sobre nossas vidas, que nós vemos quão grande é o nosso Deus, o poder do nosso Deus. E ali, no meio daquela tempestade, naquela tempestade que eles estavam passando, Jesus se levantou no meio daquele barco, no meio daquelas ondas, daquele vento, e Jesus disse pro vento e pro lago, pro mar, né, se acalmar, para ficarem quietos. E naquela mesma hora tudo se silenciou e ficou tudo calmo, como se nada tivesse acontecido. E eu venho falar isso pra vocês hoje, que Jesus levanta na sua causa, Ele levanta no meio do mar, Ele levanta no meio da sua tempestade e Ele fala pra tua tempestade, aquieta-te, silencia-se. E Ele te dá a vitória, mesmo que não seja neste momento, mesmo que não seja amanhã. Creia, tenham fé que Jesus é contigo, que Ele é por você, que Ele luta por você. Ele é seu advogado, Ele levanta, eu tenho certeza que Ele vai se levantar. Jesus tem o tempo dele e muitas vezes o tempo de Jesus não é o nosso tempo. E nós temos que aceitar isso, porque muitas vezes o nosso tempo não é o melhor momento para nós, não é o melhor momento por o que estamos passando. E Jesus sabe de todas as coisas e eu tenho certeza que no tempo dele, eu tenho certeza que Ele sabe o que está fazendo, absoluta, Jesus nunca erra. E é para o nosso bem, às vezes, passarmos por essa luta para que possamos ficar mais forte, para que nossa fé se fortaleça. E eu te digo nesta manhã que Jesus, Ele levanta na tua causa, seja um problema de família, seja um problema financeiro, seja uma doença, seja uma perda, talvez seja algo que vocês estão esperando há muito tempo, talvez seja querer um filho, talvez seja querer um marido, talvez seja uma melhora de vida, talvez seja na tua vida espiritual, que você está fraco, que você está triste, que você está depressivo. Eu te digo que Jesus, Ele levanta neste momento, Ele levanta em meio à tempestade, e Ele acalma a tempestade, Ele acalma por você. E não perca a fé, porque Jesus é contigo. Outra coisa que eu quero mencionar aqui, depois que Jesus acalmou aquela tempestade no meio do barco, os discípulos falaram para o outro, né? Quem é este homem que acalma as ondas, que manda nas ondas e no vento? E naquele momento eu fico pensando, eles pararam, eles esqueceram completamente da tempestade e parece que o medo deles não era a tempestade. O medo deles era Jesus, porque eles ficaram ali confusos. Quem é este homem? Será? Quem que é ele? Muitas vezes nós não vemos o trabalho de Jesus, nós não vemos Jesus operar em nossas vidas. E quando um milagre acontece, nós falamos, ué, mas por que isso aconteceu? Como é que isso foi acontecer? Nós esquecemos que nosso Deus é um Deus de milagre, que nós esquecemos que mesmo não sendo no momento que a gente quer, Deus opera, inesperado, Deus opera. Nós esquecemos que nosso Deus é conosco e que independente de nós já acostumarmos às vezes com a tempestade, nós já esquecemos, Ele ainda é justo, Ele ainda é fiel para parar com aquela tempestade. Eu imagino, né, no meu modo de pensar, que naquele momento eles ficaram com medo de Jesus, mas não com medo de ter aquele homem ali com eles, mas medo de passar por outra tempestade e não ter Jesus com eles. Porque você imagina você passando por uma tempestade, mas não ter Jesus ali para acalmar aquela tempestade, para te dar a vitória. Eu imagino que naquele momento foi esse o medo dos discípulos, porque eles já tinham
experimentado de Jesus, ele já tinha visto o poder de Jesus, ele já tinha experimentado a ter o nosso Salvador ali com eles para acalmar aquela tempestade. E agora imagina você tá passando por uma tempestade e não ter aquela força de Jesus ali para acalmar, para conversar com o vento, ordenar o vento e as ondas que se aquietam. Já imaginou? Você já imaginou como seria a sua vida sem Jesus? Depois que nós já tivemos uma experiência com Deus, já aprendemos a falar em línguas, já temos dom, já temos chamados, já estamos ali presentes na igreja, no culto sempre, temos um relacionamento com Deus. E depois que você experimentou como é bom ter o Senhor do teu lado, como é bom ter esse relacionamento com Jesus, já pensou se um dia isso tudo acaba? Já pensou não ter isso? Porque o mundo, tudo que passamos no mundo é momentâneo. Carro, dinheiro, bebida, festa, corpinho, pegação no meio das baladas. Eu falo porque eu já passei por isso. Eu já tive essa fase de querer experimentar o mundo. E eu falo que isso não nos completa, não nos satisfaz. Isso não leva a nada. Muitas vezes nós temos 1001 amigos, mas não preenche o vazio que Deus faz nas nossas vidas. Não preenche o relacionamento que temos com Jesus. Nós temos amigos, muitas vezes, que são amigos de balada. Agora, vai chamar esse amigo seu pra vir pra igreja pra ver se ele vai querer vir? Ah, não, tem uma festinha pra mim hoje, não dá não. Agora eu te digo, é no seu momento de depressão, é no seu momento que você está bêbada, é no momento que você está dançando, é no momento que você está chorando, é no momento que você está feliz, é no momento que você está passando por uma dificuldade, uma perca, é no momento que você está ali chorando que muitas vezes ninguém vê. É nesse momento que Jesus está com você. Jesus nunca te deixa, nunca te abandona. E eu imagino que foi esse medo dos discípulos ali. Quem é este homem? Eu não vou mais conseguir viver sem este homem do meu lado, sem este homem no meu barco para que acalme a tempestade quando eu precisar. E eu pergunto para vocês vão conseguir viver sem Jesus no seu barco? Sem Jesus na tua causa? Porque eu não consigo mais. Porque eu não consigo nada nas minhas próprias mãos, no meu braço. A minha força vem de Deus. É Ele que acalma a tempestade na minha vida. E por mais dificuldades que eu tenho passado, mesmo que a vitória parece que está longe, eu creio, eu tenho fé que Jesus ainda vai se levantar na minha causa e Ele vai acalmar a tempestade e eu creio que Ele vai se levantar na sua causa. Eu não sei o que é que você está passando, mas eu tenho certeza que Jesus se levanta na tua causa e Ele vai dizer à tempestade para se acalmar. E você ainda vai ver o milagre e você ainda vai contemplar a grandeza do Senhor. E eu digo a vocês neste momento que se você está passando por uma causa, entre no quarto e grite e fala: Senhor, eu quero o Senhor na minha causa, eu quero que o Senhor levante em minha tempestade e durante essa tempestade eu não vou perder minha fé, eu não vou abandonar o Senhor. E o Senhor é contigo. E neste momento, se você sentir vontade de chorar, se você sentir vontade de gritar, grite, porque o seu grito é ouvido por Deus. Nenhuma lágrima que cai do seu olho cai em vão. O Senhor carrega cada lágrima sua que cai na mão dele. E Ele sabe o significado de cada lágrima. Ele sabe o que você tem passado, mesmo que você não ore e fale: Senhor, é isso que eu estou passando. Ele conhece o seu coração. Ele conhece os seus pensamentos, o seu desejo. E eu digo pra você nesta hora: acalma o teu coração. Confia no Senhor, por mais difícil que seja. Confia no Senhor, porque Ele vai se levantar em meio à tua tempestade. Amém? E eu peço a vocês que leem esse versículo para vocês mesmos e meditem no que eu estou falando. Meditem no que esse versículo fala com vocês. E não esqueça que Jesus é contigo em meio a qualquer circunstância, em meio a qualquer tempestade. Amém? Bom, tenha um dia abençoado. Eu oro por vocês, que esse vídeo venha de encontro ao seu coração, que venha abençoar a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.
Fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!